Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E dando seguimento à nossa série de podcasts sobre a Semana Mundial da Filosofia, hoje recebemos o professor e médico Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Em nosso podcast de hoje, sobre a Semana da Filosofia, cujo tema central é a linguagem dos símbolos, vamos falar sobre o simbolismo da saúde. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, refletir e, de maneira eclética, buscar elementos que sejam úteis, práticos e, portanto, vivenciáveis para todos nós. Nós percebemos, Bernardo, ao longo dos séculos, um avanço muito grande na ciência e, em especial, na medicina. Porém, ela não nasce agora, obviamente falando, nós temos aí um avanço muito grande, sobretudo do século XVIII para o XIX, e ainda mais agora no século XX para o século XXI, temos muitas mudanças na área da medicina. Porém, isso tudo tem um início e é muito importante entender essa evolução, esse sentido de nascimento, de início, dos mitos que nos falam sobre a criação da medicina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente começar então o nosso podcast de hoje. Muito bem, Danilo. Quando a gente vai falar da origem dentro da história da medicina, assim como no caso da origem de algumas civilizações, a gente vai encontrar uma origem simbólica e mítica. Ou seja, um mito ele vai estar retratando um conjunto de simbolismos que vai estar trazendo alguma ideia, algum valor, alguma realidade mais profunda, mais interna da origem dos acontecimentos. Então, quando nós nos voltamos aí na história das antigas tradições, das antigas civilizações, quando se fala da origem da medicina, que dificilmente também vai estar separada da origem de outros processos culturais e científicos, a gente não vai encontrar uma origem numa metodologia científica como a gente conhece hoje. Simplesmente vamos encontrar símbolos e mitos que se perdem numa antiguidade, numa data grande, e que muitas vezes é difícil até precisar de quando surgiu esses mitos e símbolos, quem criou, enfim. São tradições que vão se passando e, de repente, isso começa a ser registrado na história. Porém, vem de muito antes. Então, na maioria dessas grandes civilizações da antiguidade, nós vamos encontrar algum mito, algum símbolo, alguma mitologia aí, alguma divindade representando esse momento da chegada da medicina numa determinada civilização. Dentro da nossa cultura aqui ocidental, digamos assim, a gente está mais familiarizado, né, com esses mitos greco-romanos. Tá? Porém, antes deles, houveram ainda mitos mais antigos. Por exemplo, uma civilização, uma cultura aí muito interessante de nós citarmos é justamente a civilização chinesa. Tá? Então, a medicina chinesa, que a gente sabe que já existiu aí, existe desde há milhares de anos antes de Cristo e até hoje, nas diversas formas, seja acupuntura, fitoterapia e massagens. E quando a gente vai ver a origem, vai nos remontar ao chamado Imperador Amarelo. Tá? Imperador Amarelo, que a gente situa aí no milênio terceiro antes de Cristo, provavelmente aí 2700 antes de Cristo, que teve um nascimento excepcional e durante um determinado momento da sua vida reuniu, como se fosse assim, um congresso médico na época, não é? Reuniu os médicos, ministros da sua época
para discutir o tema da saúde, porque realmente ele começou a se interessar muito pelo tema da saúde. E a partir disso, surgiu aí o clássico livro do Imperador Amarelo, que vai começar a estruturar toda a medicina chinesa, desde aquela época até os dias atuais. Então aí a gente já vai ver a teoria do Yin e do Yang, tá? A teoria dos 5 elementos. São elementos que vão estar presentes no taoísmo, tá? Na astrologia chinesa, na cultura chinesa como um todo, e também uma grande ênfase na medicina chinesa. A gente percebe que é um trabalho amplo, né? Não é só uma questão de um tratado médico, né? Mas algo muito mais amplo que vai englobar toda uma visão holística da natureza, do todo, envolvendo o ser humano, né? Ou seja, colocando o ser humano em harmonia com o cosmos. Tá? Então, esse Imperador Amarelo, né, mais conhecido dessa maneira, ele, na verdade, foi um imperador mítico, né? Ou seja, é um mito, não é exatamente um fato histórico. Na verdade, aí se mescla, né, o elemento histórico com o mito. Quando a gente vai lá para a Índia também é muito interessante, e a gente tem a famosa medicina Ayurveda, né, que também existe até hoje, e a gente tem aí o pai da medicina indiana, Charaka, tá? E o autor do Charaka Samhita, que é um livro importantíssimo dentro da Ayurveda. E segundo a tradição, esse pai da medicina indiana, então ele foi a encarnação de uma serpente de 7 cabeças. E essa serpente de 7 cabeças representa os planos da natureza, a dimensão de um tempo infinito que vai se manifestando em ciclos de vida, em ciclos de distintas manifestações. Então também ele é um sábio, né, uma figura histórica mítica. Não se sabe se foi realmente só uma personalidade ou se foi uma escola, né, mas veio esse grande tratado aí da Ayurveda com vários elementos falando de dieta, de higiene, do código moral dos médicos, que tem que ser uma ação inegoísta, tem que ter um grau de pureza, generosidade, uma série de valores aí, tá? E que vai ter todas as suas consequências aí na história da medicina indiana até os dias atuais. Tá? Então, acho que, para além dos grandes mitos grecos romanos que a gente acaba sendo mais familiarizado, acho digno aí de expressar essas duas grandes tradições, né? Essas duas grandes civilizações que têm duas grandes medicinas antigas, né? A Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, que possuem muita força hoje, né? Ainda com muitas técnicas e com muitos estudos aí. Esse quadro que você nos apresenta, historicamente falando, sobre a medicina tradicional, que é anterior à grega ou à romana, como você mesmo nos ensina, Bernardo, nos ajuda a nos deparar mais com a ideia anterior da medicina, com esses primórdios, com esses princípios mitológicos que vêm antes, por exemplo, de Esculápio ou Asclépio, como conhecemos, porque ele é justamente um marco histórico nesse sentido. Bem como Hipócrates, por exemplo, que também é um outro marco histórico muito importante, inclusive é considerado o pai da medicina, o próprio Hipócrates. Mas é importante entender todo esse processo mitológico, esse sentido atemporal da medicina e também a profundidade de ensinamentos que ela nos traz, porque isso nos dá uma noção do simbolismo da medicina, ou seja, não só vê-la através de um médico ou de um momento histórico específico, mas do simbolismo que a medicina como um todo, a área da saúde, em específico a medicina, nos ensina. Eu gostaria então que você falasse dessa ideia e desse símbolo da medicina para a gente entender isso desde uma perspectiva um pouco mais filosófica também. Exatamente. Então tem realmente essa grande cultura, né, esse grande simbolismo que chega até nós, né, desde o mundo greco-romano. E assim, a gente poderia ainda falar da tradição egípcia, né?
E aí que vai nos remontar também essa antiguidade bem anterior aí aos gregos. Porém, eu acho que valeria a pena trazer um elemento, na verdade uma fusão, né, que houve num dado momento da tradição grega com a egípcia, dentro do mundo helenístico. Isso foi bem interessante. Então, depois da era e a morte do Alexandre o Grande, né, responsável por fundar a cidade de Alexandria, a gente vai ter a era do Ptolomeu I. E, curiosamente, numa determinada noite, Ptolomeu teve um sonho, né, de uma divindade, apareceu para ele, e ele acordou e falou: poxa, eu tenho que ir lá na Ásia Menor, na cidade de Sinop, porque tem uma estátua de um deus que eu quero trazer para cá. Então ele foi nessa cidade, Sinop, e encontrou essa estátua. Junto à estátua, ela estava acompanhado com o cão Cérbero, que é esse cão que é o guardião do mundo, do submundo, né, do mundo subterrâneo, do mundo dos mortos, na tradição, na mitologia grega. E ele levou isso para Alexandria e consultou aí dois sábios, um grego e um egípcio, dois sábios da época, e daí eles falaram: esse aí é o Serafis, ou Serapis também. E a partir disso, Ptolomeu instaurou, né, esse templo de Serapis, ou Serafis, e ficou sendo assim uma figura, um símbolo inspirador para a Alexandria naquele momento, que já despontava, né, como um novo grande centro, né, cultural, científico, né, filosófico. E a palavra Serapis, né, ela vem de duas palavras egípcias, e o desenho, como se diz, o busto, né, o formato da representação do Deus é uma apresentação grega, né? Então, mostrando esse elemento eclético de contribuição de duas grandes culturas da época, também algo super interessante, e a fusão dessas duas grandes tradições, né, na busca dessa inspiração da arte da medicina, sobretudo em Alexandria, que na época estava despontando aí, né, em desenvolver importantes conhecimentos anatômicos. Tá? Então, daí a palavra Serafis, né, teria vindo de duas palavras egípcias, que é Osíris e Apis. Tá? Apis é uma referência ao boi Apis, que vai simbolizar a matéria, e Osíris vai representar essa luz da saúde, essa luz da cura, que vai ter que harmonizar o corpo, tá? Sinteticamente falando assim. Então, é um elemento muito, muito importante a se destacar nessa cultura helênica, e aí isso a gente está falando já por volta de 300 a.C. Porém, ainda antes disso, na Grécia, a gente tem esse deus da medicina grega, que é o Asclépios. Asclépios, então, se diz que os templos destinados a essa figura inspiradora, essa divindade, esse símbolo Asclépios, começam a surgir por volta do século VII a.C. Porém, existe referência a ele já na Ilíada de Homero. E aí a gente também já entra numa outra questão, né? Ou seja, de quando foi realmente escrita, né, a Ilíada de Homero, ou seja, que apesar de pode ter sido escrita no século VIII, mas às vezes já existia isso muito antes, enfim. Então alguns vão atribuir uma antiguidade a esse símbolo de Asclépios, como deus da medicina na Grécia, até de 1200 a.C. O que é bastante interessante para a gente é a gente entender assim, um mito em torno dessa figura inspiradora que foi o Asclépios. Então se diz que Asclépios foi o filho de Apolo, o deus Apolo, com Coronis, uma mortal. Então Apolo se casou com Coronis e depois de um certo momento, num determinado momento, Coronis cai em infidelidade em relação a Apolo.
Então Apolo fica sabendo disso e vai buscar aí lançar suas flechas, né, matar a infidelidade. Então no mito, né, simbolicamente, ele na história ele mata, né, a Coronis, que simboliza, né, o Apolo matando a infidelidade, né, não uma pessoa, né, ou seja, o mito a gente não pode entender ao pé da letra. E ao mesmo tempo esse fato se liga ao nascimento de Asclépios, porque nesse momento Coronis já estava grávida de Asclépios. Então ela morre, está na pira de fogo funerária, e nesse momento avisam para Apolo, ela está grávida. E então nesse momento Apolo retira do ventre esse filho, que é justamente o Asclépios, tá? Que nasce então assim a partir de uma pira funerária, nasce do fogo. Então isso também é um simbolismo muito interessante para o deus da medicina, esse que nasceu do fogo, porque aí o fogo vai representar esse elemento iluminador, né? Esse elemento que leva à luz, também esse elemento de purificação, que vai purificar das impurezas, purificar das doenças, já que na medicina grega, justamente nessa medicina antiga grega, chamada pré-hipocrática, o tema da pureza, dos processos de purificação e higiene, eram muito importantes, né? eram dados a ele uma grande ênfase. E a partir disso, Apolo leva Asclépios aos cuidados do centauro Quiron. E esse famoso centauro Quiron ensina então para Asclépios o tratamento com as plantas, processos de cirurgia, e a partir disso Asclépios se torna um grande curador. E ele começa a curar todo mundo. E o mundo dos mortos começa a ficar mais vazio. E aí é engraçado porque Asclépios começa a ter o poder de curar aqueles que já estavam prestes a morrer. De repente ele estava praticamente ressuscitando as pessoas. E aí Hades, senhor do mundo dos mortos, não gostou. Ele falou, poxa, minha casa aqui está vazia. E aí ele foi até Zeus e reclamou, Zeus, esse Asclépios está salvando todo mundo, está ressuscitando todo mundo, está criando um desequilíbrio aqui entre os mundos. E aí se diz que Zeus lançou um raio poderoso sobre Asclépios para ele parar com isso. Apolo, o pai de Asclépios, né, não ficou indiferente e falou, Zeus, vamos fazer algum acordo aí, você não pode simplesmente assim acabar com meu filho, né? Então, Zeus concede a Asclépios ser um deus, mas também, por outro lado, Asclépios já não pode também ressuscitar todo mundo do mundo dos mortos, né? Enfim, uma forma bem sintética, né, esse é um mito, né, do Asclépios, que se entrelaça com outros mitos, e a partir disso Asclépios se tornou uma figura emblemática como símbolo da medicina na Grécia, e depois no mundo romano ficou conhecido como Esculápio. Tá? Então Esculápio, na mitologia romana, ou na cultura romana, corresponde ao Asclépios no mundo grego, e aí são os principais deuses da medicina aí dentro do mundo greco-romano. Tem uma questão que é pertinente à ideia da medicina, que é justamente o simbolismo das cores. Nós percebemos isso, Bernardo, na vestimenta. É muito importante observar a indumentária dos médicos, por exemplo, e há estudos que nos ensinam sobre a ideia do simbolismo das cores. Na medicina não é diferente. Quando a gente vai estudar um pouco da medicina chinesa, a gente vê a ideia do verde como harmonia, regeneração, o branco como a ideia da pureza, não a cor da pele branca, obviamente falando, mas o branco como ideia de pureza. E isso é muito importante porque nos ensina a refletir sobre a medicina de uma maneira mais profunda, ou seja, esse simbolismo das cores e o que isso representa, e não só o que representa, mas o que isso nos ensina também. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente refletir um pouco mais também sobre essa ideia. Isso, a cor verde acabou se tornando um símbolo aí
da medicina, da saúde, das ciências da saúde, né? E essa cor verde, né, tá ligado à natureza, né? Ou seja, quando a gente olha a natureza, no sentido as florestas, as folhas, as plantas, enfim, predominam essa cor verde, né? Ou seja, a gente vê o verde, a gente lembra da natureza, enfim. E aí o processo da vida, né, dos ciclos, da regeneração, tá? Então a cor verde se tornou muito emblemática em função disso também. E também a gente tem o branco, né? O branco que representa a pureza, a higiene, tá? E isso é um elemento interessante também, falar da pureza e da higiene dentro do mito de Asclépios, tá? Porque Asclépios ele também teve filhos, teve vários filhos. Por exemplo, Podaliro e Macaon são 2 filhos, médicos guerreiros, que aparecem na Ilíada, na famosa Guerra de Troia. Tá? Então, se você for ler a Ilíada, você vai ver que esses 2 personagens, 2 guerreiros médicos que estão lá na Guerra de Troia, aparecem lá como filhos de Asclépios. E também ele teve filhas. Dentre as filhas de Asclépios, vamos destacar 2, que é a Ígia e Panaceia. Então, isso é muito interessante, porque a palavra Ígia, né, ou do grego Igeia, para a gente, a palavra ígida, a palavra higiene, e é justamente o que essa deusa representa. Então, houve vários templos de cura também, dedicados a essa figura inspiradora, que foi Ígia ou Igeia, e ela representa justamente a prevenção da saúde, tá? A higiene. E a sua irmã Panaceia significa a que cura tudo, o remédio para todos os males. Então, a gente poderia relacionar, hoje em dia, Ígia, a medicina preventiva, e Panaceia, a medicina curativa, quando a doença já instalou. E Ígia, a prevenção, como isso de adiantar-se a doença. Tá? Aí você citou a cor verde, né, como uma cor relacionada aí às ciências da saúde. Também é interessante a gente perceber os atuais símbolos usados nas áreas da saúde. Tá? Isso é interessante. Por quê? Porque isso vem também lá de Asclépios. Tá? O Asclépios, ele era representado, né, como um homem maduro, e ele sempre tinha ao seu lado um bastão, e nesse bastão enrolado uma serpente. Isso é muito interessante, porque isso faz parte de um mito também. Tá? Por quê? Porque esse bastão enrolado com a serpente se tornou símbolo da medicina. Então, hoje o símbolo da medicina é esse bastão enrolado com a serpente. E as outras ciências da saúde, né, enfermagem, farmácia, etc., sempre também vai aparecer a serpente aí. Tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, aí tem um mito. O mito fala o seguinte, que Asclépios estava tentando salvar um paciente, curar um paciente, e de repente, no ambiente onde eles estavam, apareceu uma serpente. Né? Uma serpente, a princípio perigosa, e Asclépios foi e mata a serpente. E aí, de repente, aparece uma outra serpente que coloca um remédio na boca da serpente morta e ressuscita ela. E aí se diz que essa serpente, essa segunda que apareceu, ensina para Asclépios os segredos da cura. Tá? Então aí se associou a serpente como símbolo da regeneração, da revitalização, da longevidade, entre parênteses, da imortalidade, das leis dos ciclos, quando ela está mordendo a própria cauda, e acaba que ela passou a ser difundidamente usada nos símbolos da saúde. Inclusive, as filhas de Asclépios também aparecem associadas com a imagem de uma serpente. Tá? Então, essa serpente não é nenhum ser vil, nenhum ser maligno, mas representa essa que traz a cura, essa que traz a regeneração, a revitalização. Então, isso é interessante. Inclusive, na bandeira da Organização Mundial da Saúde hoje, existe esse símbolo, né, desse bastão enrolado com a serpente. E esse é o símbolo de Asclépios, símbolo
da saúde, da medicina. E outro detalhe aí também que a gente pode acrescentar é que esse bastão no qual a serpente se enrola é um bastão de madeira, de árvore. Também uma referência à árvore da vida, que é um símbolo também que a gente encontra em vários mitos, né, falando desse eixo de vida, né, revitalizador, né, que vai verticalizar o ser humano, não só no seu aspecto físico, né, mas também no seu aspecto interno. Para a gente encerrar a nossa conversa, Bernardo, eu gostaria que você, além de tudo que já explanou ao longo da nossa conversa, falasse um pouco mais sobre a consciência da saúde, não só no aspecto físico, mas também em todos os aspectos humanos, como a nossa mente, a nossa energia, as nossas emoções, enfim, trouxesse um pouco mais de reflexões para que a gente saísse desse podcast com mais consciência do simbolismo da saúde e como vivê-la de maneira mais prática, mais objetiva. Bom, essas figuras, né, esses mitos, esses símbolos, né, como diz Joseph Campbell, o grande mitólogo, né, do século passado, diz são pistas para o ser humano encontrar a sua espiritualidade. Então, independente, enfim, das crenças de cada um, nesses símbolos, nesses mitos, a gente sempre encontra. Se a gente começa a refletir filosoficamente, a gente vai encontrar uma série de valores realmente que ajuda a fazer essa elevação, né, da nossa alma, do nosso ser interior, em relação a principalmente essas ideias que a gente colocou, né, sobre a pureza, sobre a revitalização, sobre a higiene, sobre a harmonia, o equilíbrio. Então são elementos fundamentais que há milhares de anos estão sendo falados, né? E muitas vezes hoje a gente adoece por falta desse equilíbrio, dessa harmonia e dessa pureza. Quando a gente pega lá a medicina chinesa, a teoria dos 5 elementos, né? Ou seja, a energia tem que estar equilibrada nos 5 elementos. Quando a gente pega aqui essa simbologia de Asclépios, Serafes, no mundo greco-romano, enfim, também a gente vê novamente a harmonia, o equilíbrio, pureza. Então acho que aí são valores fundamentais para a gente refletir de forma mais profunda e que realmente nos leva a uma forma de vida mais saudável, né? Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico, mental e espiritual, que inclusive é o que já aponta hoje também a Organização Mundial de Saúde como indicador de saúde, né? Dessa maneira, encerramos então esse nosso podcast de hoje, agradecendo a presença do professor e médico Bernardo Norá, claro, desejando também que seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Até a próxima. Até a próxima, Bernardo. Bem, pessoal, não deixem de conferir e compartilhar a programação da Semana da Filosofia através do site diamundialdafilosofia.com.br e continue ouvindo a nossa série de podcasts sobre a Semana da Filosofia. Boas reflexões e também boas vivências. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Edward Elgar e chama-se Variações sobre um tema original, Opus 36, Enigma.